E aí pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês e que estejam todos fazendo as atividades propostas pelos professores. Então, eu passei uma lista de exercícios para o dia 31, dia 1º e dia 2 de abril, 31 de março, claro, né? E temos que resolver elas, né? Então, já que vocês têm acesso às atividades aí, e acompanhem comigo. Na atividade do dia 31 de março, né, antes da atividade, vocês têm um textinho antes explicando sobre positivo, negativo, para ficar bem claro para vocês. Então é o seguinte, a número 1, eu não vou responder todos os exercícios, vou responder um pouco deles, para vocês terem uma base se vocês estão conseguindo caminhar ou não para frente, caminhar para frente em relação aos exercícios propostos, né? Então eu vou resolver só alguns deles para vocês terem base de como que fazem os exercícios, para vocês responderem sozinhos. Qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail e tal, essas coisas, vocês já sabem, né? Entretanto, alguns já até entraram em contato comigo. Vamos lá. A número 1 do dia 31 fala o seguinte: em cada caso, escreva um número inteiro, positivo ou negativo, correspondente. Letra A. Uma temperatura de 25 graus acima de zero. Acima de zero quer dizer que ela é positiva, né? Então temos que escrever ela positiva e negativa. Como que fica? Na número 1, letra A, fica mais 25 positiva e menos 25 ela negativa, certo? A letra B, um saldo negativo de 15 gols ou 15 gols contra, ou seja, ele teve 15 gols negativos ou 15 gols contras. Na forma positiva fica mais 15, correto? A número 2 fala assim: o Mar Morto, localizado em um vale cercado pelas Cisjordânias e por Israel, está a cerca de 400 metros abaixo do nível do mar. O nome Mar Morto é por causa da alta concentração de sal em suas águas, cerca de 10 vezes maior que em outros mares, impossibilitando qualquer tipo de vida animal ou vegetal. Como você indicaria essa depressão usando número positivo ou negativo? Então pensa comigo, se ele está abaixo do nível do mar, então ele está abaixo aqui, ó, tá vendo? Vê esse exemplo aqui, aqui está o nível do mar, em zero, tá vendo? Então se ele está abaixo de 400 metros, ele está para esse ponto, né? Então se ele está abaixo de zero, ele está negativo, entendeu? Agora, o próximo exercício é do dia 1º de abril, né? Dia 1º de abril. É sobre retas numéricas, né? Aí quando você entra na atividade do dia 1º de abril, tem uma explicaçãozinha sobre retas numéricas, né? E eu já passei isso para vocês, algumas partes disso nas aulas presenciais que nós tivemos. Então tem uma explicaçãozinha aí de retas numéricas e tem os exercícios, né? O exercício número 1 fala assim: supondo que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado, e cada intervalo seja uma unidade para medir distâncias. O intervalo seja o seguinte: 0, 1, 2, 3, ou menos 1, menos 2, menos 3. Tá. Vem assim depois da figura. Usando o número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Novamente eu vou responder só 2 questões e vocês fazem o resto para vocês ter como base. A letra A, da cidade A. A cidade A minha está na posição 4, de 0 a 4 positivo, se vocês verem a figura. Então, mais 4. A minha cidade B está na posição antes de 0. Então, se ela está antes de 0, ela vai ser negativa, certo? A número 2 fala assim: de acordo com o exercício anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades B e C em relação à capital. Se vocês forem reparar na figura, a cidade de C, ela está a quantos da capital? A cidade B, perdão. A cidade B está a quantos da capital? Ela está na posição menos 2, ou seja, menos 200, aqui, ó, menos 200 quilômetros, correto? O menos significa o sentido, não que a distância negativa, correto? E a cidade C, ela está a 6 pontos acima de zero. Então, ela está na posição 600 quilômetros, certo? A número 3 fala assim: ainda de acordo com o exercício 1 e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Escreva a resposta na frente da alternativa.
certo? Na letra A minha, letra A e C. Se vocês forem repararem na figura, na imagem, ela possui 2 pontos entre as cidades. Ou seja, se cada ponto vale 100 km, eu tenho 200 km. Né? A letra B fala de A a D. Se você for reparar nesse ponto, nós temos 5 pontos entre as cidades. Cada ponto representa 100 km. Então, se nós temos 5, nós vamos ter 500 km na letra B. E assim vocês fazem o restante dos exercícios, correto? O próximo exercício é do dia 2 de abril, sobre módulos de número inteiro, certo? Então, antes dos exercícios, vocês têm um textinho antes que explica. Eu vou responder aqui o número 2 para vocês. O que que o módulo faz? O módulo anula o sinal do negativo e mantém um número positivo. Ou seja, se você tem um número negativo, o módulo faz com que ele fique positivo. E se você tem um número positivo, em módulo, ele fica positivo, certo? Vendo o número 2, escreva o módulo dos números abaixo, né? Tem lá, mais 25 e menos 40. O mais 25, ele fica 25 positivo. Mesmo jeito, o módulo não muda ele. Porém, o menos 4, a letra B fala menos 40. Então, menos 40, ele vai ser o quê? 40 positivo, porque o módulo anula o sinal do meu positivo, correto? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido essa resolução desses exercícios que nós fizemos aqui agora. E qualquer dúvida, meu e-mail está à disposição, vocês têm meu contato, correto? E aguardo as próximas listas, beleza? Falou!